Olá, seja bem-vindo ao Líderes do Fitness, a rubrica da BeWiser, onde nós damos a conhecer pessoas e projetos na área do treino, na área do fitness, de uma forma em geral. Hoje estamos à conversa com o Mário Simões, um dos fundadores do conceito PIC, e estamos na sua unidade do Porto. Mário, bem-vindo. Muito obrigado também por nos receberes aqui em tua casa. É um prazer. Que é isto? PIC, que é isto? Explica-nos lá que conceito é este, o que é que isto significa? O nosso antigo branding era Centro de Treinos Jesuítas. Foi algo que começou em 2010, quase em jeito de brincadeira. Depois, com o crescimento da própria marca e com a necessidade de expansão da marca, achamos que Centro de Treinos Jesuítas era algo que nos podia limitar e que já não faria tanto sentido. E então, os três optamos pelo PIC. PIC significa várias coisas. PIC enquanto todo, pico de performance, ou topo do rendimento, ou a exponenciação máxima do rendimento do atleta. PIC, o P de performance. O E inicialmente seria um 3 invertido, porque somos 3 que estamos na base deste projeto. Depois o A tem o formato do triângulo. Pronto, o triângulo tem uma série de ligações místicas, os 3 lados do triângulo, tudo o que seja os próprios princípios do treino, tudo isso tem alguma ligação, não é? O princípio, meio e fim, mesmo do ponto de vista religioso, não é? O Pai, Filho, Espírito Santo, o triângulo tem de facto ali alguma força, e o K vem de movimento, kinetics, kinematics. Portanto, nós pensamos no PIC logo como conjunto, e depois fomos a ver, e de facto cada uma das letras que compunha a palavra até faria algum sentido. Obviamente que isto não foi não foi a única coisa que surgiu, foram surgindo várias ideias, mas esta acabava por sintetizar bem o que é que vocês queriam. E o que é que vocês representam, no fundo? Ou seja, o que é que vocês trazem de novo ao mercado, e que forma é esta de trabalhar aqui no conceito PIC? Essencialmente, a grande diferença é que nós somos uma empresa que, relativamente à concorrência, aquilo onde nos destacamos mais é mais na questão até da performance e da reabilitação. Existem imensas empresas a trabalhar na área do wellness, mas a área da performance e sobretudo da reabilitação está muito segmentada em pequenos estúdios, não é? Há alguns personal trainers que trabalham com outro atleta, e nós quisemos criar um sistema para trabalhar com esse tipo de público-alvo, sobretudo na performance. Obviamente que isto depois acaba por ter um transfer, seja para o wellness, seja para a reabilitação, mas essencialmente aquilo que nos distingue é que nós temos um sistema. Pode não ser o melhor sistema do mundo. O que é que significa isso, ter um sistema? É ter todo o nosso processo, desde a avaliação até à monitorização daquilo que nós fazemos, está organizado. Temos temos a nossa avaliação, que nós criamos, a nossa avaliação do atleta, desde a avaliação da qualidade do movimento até a avaliação das qualidades físicas do atleta, desde a avaliação também dos sistemas energéticos. Portanto, nós temos o nosso modelo, que fomos nós que criamos, e que tem, obviamente, testes para avaliar cada uma dessas componentes. Depois temos o nosso template que nós criamos para trabalhar em função das necessidades do atleta. E depois temos um sistema de monitorização que, no fundo, é isto tudo que faz o sistema PIC. Ou seja, não é damos o treino, cada um tem um treino, ou cada um dá um treino um bocado aleatório, que é aquilo que sentíamos um bocado na indústria. Até algo muito ad hoc, e hoje tem um PT, e nós vemos muito isso, nem sequer há um plano de treino, nem há nada definido do ponto de vista da avaliação objetiva, nem há um sistema de monitorização para saber exatamente se estamos a ir no sentido certo ou não. Portanto, essencialmente o nosso sistema é isso, temos um processo organizado. O que é que vos permite esse processo organizado? Permite, primeiro, eu não consigo medir a qualidade do processo se eu não tiver um processo de avaliação. Vamos imaginar um nutricionista que, se não fizer uma primeira avaliação inicial e se elaborar um determinado plano alimentar, na segunda avaliação ele vai medir o peso do sujeito, mas se não tiver uma primeira medida ele não faz a mais pequena ideia sobre o que é que aconteceu ao longo do processo. Connosco é exatamente igual. Nós temos que avaliar para saber onde é que estamos, e depois, quando voltamos a reavaliar ou no processo de monitorização, percebemos se estamos a ir na direção
que foi aquela que nós traçamos ou se há alguma coisa que temos que mudar ao uma longo do forma processo. de monitorizar o efeito e a qualidade do próprio processo de treino, não é? Claro. E para vocês e para comunicarem claro. comunicarem ao vosso cliente. E sobretudo na performance isso tem um aspecto, é um aspecto fundamental, percebermos que estamos a ir ao encontro daquilo que queremos relativamente ao atleta, seja no processo de melhoria do aumento do rendimento ou num processo de reabilitação, se estamos a seguir aquele caminho que estava previsto inicialmente. E em termos de funcionamento enquanto equipa, qual a vantagem que o processo vos traz? Enquanto equipa, padronizar e standardizar os procedimentos. Essa é que é a grande diferença que eu acho entre ter uma empresa e ser eu o PT individualmente a fazer o trabalho com o atleta, ou seja, nós garantimos que independentemente de ser eu a dar o treino, o Bruno, o João, o Afonso, o Jorge ou o Luís, o processo é o mesmo, a avaliação é igual, o processo, o nosso template de intervenção é igual, as estratégias de monitorização serão iguais, obviamente que a estratégia para chegar ao objetivo poderão ser diferentes porque trabalhamos com atletas diferentes. E como é que vocês chegaram a esses testes, a essa metodologia de intervenção? Foi com base em quê? Como é que vocês desenvolveram isso? Essencialmente com base na nossa experiência, na experiência que nós já tínhamos acumulado em diferentes contextos, eu a trabalhar no antigo centro de treinos jesuítas, o Bruno a trabalhar nos jesuítas, mas também já trabalhou no vôlei comigo nas seleções, já trabalhou no Vitória no futebol, o Luís pela experiência cá em Portugal, pela experiência na China, portanto no fundo nós juntamos o nosso conhecimento científico, não é? Aquilo que a ciência nos diz, quais são os testes específicos para cada uma dessas baterias que pretendemos e escolhemos aqueles que fariam sentido dentro do nosso público-alvo. Eu ia-te perguntar justamente qual o papel que a ciência tem na vossa forma de estar e de trabalhar, porque quando há bocado dizias, na indústria parece que vai havendo um trabalho muito ad hoc. Se é muito ad hoc, pergunto-me se tem que ver com o facto de as pessoas não seguirem aquilo que sejam guidelines, porque se as pessoas seguirem guidelines, ainda que possa haver uma dimensão mais pessoal, devia ser tudo mais ou menos standardizado. Tu achas que existe enfim, segue-se pouco aquilo o que a ciência diz no mundo do treino, de uma forma em geral? Sim. Acho que na área do treino, na área do exercício, juntamente com aquilo que acontece noutras áreas muito similares, como é o caso da nutrição, as modas têm um peso mais forte do que propriamente a ciência. E aquilo que nós vemos neste tipo de intervenções na área do treino, sobretudo no wellness, e apesar da nossa empresa ter crescido muito agarrada à questão da performance, o wellness é uma área para nós fulcral, porque o bom treino não tem que ser apenas para o atleta, nem apenas na reabilitação, no atleta que se está a reabilitar. O bom treino deve ser algo que deve ser... Mortais. Exatamente, deve ser igual para todos. E quando tu dizes que se segue muito as modas, isso concretiza? Que exemplo? As modas do treino funcional, do crossfit... Mas isso é mau em si mesmo, cada uma dessas coisas? Depende do objetivo. Depende do objetivo e da forma como isso for feito. Se eu todos os dias faço um treino completamente aleatório, que não segue os princípios do treino, sim. Mas isso, imagina por exemplo o crossfit, e já temos as pessoas aí do crossfit a ficarem nervosas, mas se for um treino bem periodizado, se é assim que se diz, bem planeado, etc., ainda que seja seguindo, enfim, a metodologia, não sei se é a palavra mais correta, crossfit, pode ser um bom treino? Pode, ou é quando claro. Ele é mal executado que é o grande problema? Sim, é quando não tem uma lógica, e isso aplica-se ao crossfit, ao treino funcional, ao cycling e ao treino personalizado. Eu não estou a criticar o crossfit, estou a dizer que no crossfit, tal como no treino personalizado, tal como no treino funcional, se não seguimos os princípios do treino que estão bem descritos há muitos anos na literatura e que são coisas relativamente simples de se aplicarem e de se montarem num processo de treino, aquilo não vai funcionar. O crossfit tem um problema acrescido que é o risco, não é? Ou seja, como utilizam muitas cargas externas, movimentos olímpicos, movimentos em que necessitam, por exemplo, de um bom desenvolvimento técnico, se não se seguir uma programação cuidadosa, o risco é maior, mas isso obviamente que está dependente da qualidade do processo, sem dúvida nenhuma. E onde é que tu metes aqui a qualidade do recurso humano? Qual é a importância que o recurso humano, que para um projeto como a vosso e de uma forma geral para o treino como um todo, o recurso humano, ou melhor, pondo isto de outra maneira, seguramente é uma parte fundamental.
com mais processo ou menos processo, a pessoa que está ali a dar treino é fundamental. Como é que tu avalias a competência que há aí no mercado? Somos em Portugal, somos muito bons, somos muito maus, há de tudo, e o que é que se podia fazer para eventualmente melhorar? Os recursos humanos são a parte mais importante da empresa, sem dúvida nenhuma. Mais do que ter o sistema é fundamental para alinhar os recursos humanos, mas na prática os nossos treinadores é que vão representar a empresa, eles é que são o pique, não é? Eles é que representam a nossa forma de intervenção e de estar no mercado. E isso vem muito de encontrar aquilo que estávamos a falar atrás. O grande problema é que este mercado não é regulado. Ou seja, nós temos pessoas a dar treinos a atletas de alta competição que tiraram um curso no fim de semana. E isto é grave. Portanto, enquanto o nosso mercado não for regulado, os recursos humanos, obviamente, que vão ter um peso cada vez mais importante e mais decisivo na nossa intervenção. O que é que tem que ser, quais são as características que alguém que vem trabalhar para o nosso centro de treino tem de ter? Primeiro, ser boa pessoa, porque isso é algo que é intrínseco. Se não for, há pessoas boas com sucesso, há pessoas más que têm sucesso, há pessoas boas com insucesso, há pessoas más com insucesso, mas nós queremos nos rodear das pessoas Boa gente. Boa gente, em primeiro lugar. Como é que avalias isso? É difícil, é subjetivo. É subjetivo. E normalmente... É um feeling que tens quando estás a conhecer a pessoa? Sim, nós, a equipa, não é? Eu, o Luís e o Bruno, entrevistamos sempre as pessoas e depois também, obviamente, que vamos... Não é só pela nossa entrevista. Os vossos radares por aí a darem alguma informação. Evidentemente que depois nós tentamos nos informar onde é que ele trabalhou, como é que as coisas funcionaram, portanto, obviamente que ser boa pessoa é a base, porque tudo o que vem a partir daí é mais fácil de construir. Nós dizemos sempre, nós até mostramos quase um template que até penso que foi ou o Brett Contreras ou o Brad Schoenfield que até publicaram uma vez, que é um triângulo, onde nesse triângulo tem leitura constante, ou seja, a questão de ter o evidence base, ou seja, eles têm que ler de forma regular e aquilo que nós dizemos é que eles têm que pelo menos tirar 10 a 15 minutos por dia para ler, e isso nós garantimos que eles se vão mantendo atualizados, embora nós todos os dias nos nossos canais de comunicação internos estamos constantemente a pôr informação, artigos que vão saindo, portanto há sempre esse cuidado, essa é uma coisa fundamental. Primeiro é leitura constante, depois tem de treinar, não queremos treinadores que não gostem de treinar, é difícil eu vender uma coisa que eu não gosto. Não precisam de ser tipo o Tiago e o Jorge, não é? Que treinam 3 horas por dia, não precisam de ter aquela... Mas têm que perceber que treinar é fundamental e têm que gostar de treinar. Quanto mais não seja para saberem, não só exemplificar, mas viverem o produto, não é? É impensável termos um treinador que não treina. Porque há muitos treinadores que dão treino, mas que na verdade não são atletas, não precisam de ser campeões do mundo, certo, mas... não precisam de fazer Ironmans, não precisam de levantar 150 kg no supino, não temos esses estándares. Quase que me estavas a descrever, já podia ser vosso treinador. Da China. A terceira componente é terem perfil para treinar outros, porque há sujeitos que treinam muito bem e que leem bastante e que treinam, mas depois, eu às vezes digo isto e às vezes é mal interpretado, a nossa função é vender. Não é vender banha da cobra, é vender o nosso produto. E o nosso produto só pode ser vendido se os nossos treinadores conseguirem vender esse produto e a qualidade daquilo que nós fazemos e para isso aos precisa atletas. Tal empatia, capacidade de estar com pessoas, não é? É preciso eles terem esse skill, estes soft skills de criarem essa ligação com o atleta. Têm que criar, porque há aqui também uma ligação muito forte, não é? Quando falamos do treino individualizado ou treino em pequenos grupos, a relação que o nosso treinador cria com aquele grupo é fundamental, é quase como no clube. É o mesmo, tu notas que isso é igual, ou esse tipo de relação é parecida, ou no limite igual, quando estamos a falar de atletas versus pessoas normais? É igual. É a mesma coisa. Mas o atleta, porventura, o atleta tem que acreditar naquilo que nós estamos a fazer, seja a para aumentar a velocidade, seja para melhorar a composição corporal, seja para reabilitar mais rápido um cruzado. Ele tem que acreditar que aquilo que nós estamos a fazer é o melhor, é evidence-based, é baseado na nossa experiência.
Vocês trabalham não só com atletas individuais, mas também com atletas que estão inseridos em equipas, em clubes, não é? Sim. Como é que é isso porque supostamente os atletas já têm o seu treino físico dentro dos clubes. Como é que é essa relação? Sim. E como é que isto conflitua ou não com aquilo que é o treino geral? Nós temos duas realidades diferentes. Temos o futebol e temos os atletas das outras modalidades. Nas outras modalidades, regra geral, há um entendimento entre o nosso centro de treino e a equipa técnica. E falam uns com os outros? Susana Costa, por exemplo, vem ao nosso centro de treino treinar com a treinadora. Quem é a Susana Costa? Atleta olímpica de triplo salto, atual campeã nacional de triplo salto. Nós temos a Jennifer, do salto em altura, que vem com o treinador. Nós temos o Ricardo Santos, que é atleta também olímpico, ou está no projeto olímpico de trampolim, que está, ou seja, há aqui uma sintonia. Temos o Carlos do remo, exatamente a mesma lógica. Portanto, nós temos imensos, e do vôlei também temos imensos, em que há aqui uma ligação com o clube. No futebol, isso normalmente não acontece. Na formação acontece, temos vários miúdos onde o nosso trabalho está em sintonia com aquilo que se passa nos clubes e há esta comunicação. Nos atletas profissionais isso é um pouco mais difícil. Porquê? Porque eles têm contratos com os clubes que os proíbem de treinar fora do clube e, em última análise, o nosso compromisso é com o atleta. Muitas vezes nós até temos boa relação pessoal com as pessoas que fazem esse tipo de trabalho no clube. Nós normalmente perguntamos ao atleta se faz sentido criar essa ligação ou se ele não quer criar essa ligação com o clube, mas regra geral o atleta prefere manter esta ligação oculta. E porquê é que isso acontece? Porquê é que achas que isso acontece nomeadamente no futebol? Tens alguma explicação? Sim, tenho. Mas o que acontece, o facto de eles precisarem treinar fora ou o facto de não haver ligação? Boa nota, são duas perguntas realmente diferentes. Aquilo que eu ia perguntar é porque é que não há essa facilidade de comunicação entre um centro de treino externo e um departamento interno. Isso é uma pergunta, mas a outra que no fundo também estás a colocar, que me parece porventura até mais interessante, que é porque é que os atletas têm necessidade de ir procurar treino fora? A questão da ligação é simples. E eles têm isso no contrato, essa é uma razão mais formal. A segunda é porque acredito que na maioria dos contextos a resposta seria não. Ou seja, se o jogador propuser ao clube fazer esse tipo de trabalho em parceria, o clube vai dizer que não quer, porque é difícil de gerir as cargas e porque isso, no fundo, também acaba por ser um voto de não confiança no trabalho que está a ser desenvolvido no clube. Isto mexe também com algumas emoções, com a questão da competência e com o ego, e acredito que não seja muito fácil ao preparador físico do clube, à estrutura do clube, o atleta dizer assim, olha, o que eu estou a fazer aqui, na minha opinião, não chega e eu preciso trabalhar fora. Portanto, isto nem sempre será gerido. É difícil de gerir estas questões, até porque o atleta pode correr o risco de, ao tomar uma decisão dessas, de poder sofrer algumas consequências em função dessa sua tomada de decisão. A razão pela qual eles treinam fora tem a ver com a dificuldade, na maior parte dos contextos de clube, de eles terem um trabalho individualizado. Estamos a falar de equipas extremamente vastas, com departamentos de Sport Science extremamente curtos. Ou seja, estamos a falar que muitas equipas não têm ginásio. Outras equipas têm ginásio, mas não têm preparador físico qualificado, têm o de campo, mas não está qualificado, normalmente, para ir ao ginásio com os atletas. E, na maior parte dos casos, hoje em dia, porque, de facto, os clubes têm feito um esforço em que cada vez mais clubes têm ginásios, têm staff, o grande problema é que os clubes normalmente treinam de manhã. Se 24 jogadores quiserem um trabalho individualizado, para um ou dois preparadores físicos, acaba por ser muito complicado. Mas há clubes em que enfim, mesmo os clubes de topo, é possível ter um treino personalizado para cada atleta? Não. É realmente difícil, portanto é um desafio enorme. É muito difícil. E isso implicava muitas vezes, nós já tivemos esses casos, porque nós felizmente temos nos clubes muitos colegas extremamente competentes e eles muitas vezes preferem treinar fora porque não querem ou ficar da parte tarde no clube. Portanto, há uma série de razões, ou porque desconfiam um bocado do trabalho do clube e preferem treinar fora, e muitas vezes não faz muito sentido, até porque muitos deles treinam fora do clube em piores condições do que se estivessem no clube e com um desfazamento em termos de informação e de gestão da própria carga.
mas normalmente aquilo que acontece é que se um jogador quiser um trabalho individualizado num clube, é muito difícil o clube dar resposta. Cá, e se nós formos ver a realidade lá fora, e nós já estivemos em Inglaterra, o Bruno já esteve na Alemanha, o Luís já esteve na China, lá fora é muito comum quase todos os jogadores de uma equipa terem um preparador físico fora do clube, e os clubes já estão preparados para isso. O Bruno esteve na Alemanha com um jogador e estava dentro do clube com um jogador. E o clube tinha conhecimento e autorizou... Achas que é uma tendência que vai ser uma tendência crescente? Vai ser, não há outra hipótese. Aqui a solução é, obviamente, as empresas como a nossa abrirem as portas ao clube, e o clube, no fundo, fazer a mesma coisa para tentarmos que o trabalho seja coordenado. Nós, o ano passado, estivemos em Inglaterra, eu e o Luís, no Leicester, e eles têm 6 ou 7 preparadores físicos, e mesmo assim, a maioria dos jogadores treinam fora do clube. Mas, pelo menos nas reuniões com os atletas, eles dizem logo que há abertura total para eles trazerem o PT ao clube para explicarem e para tentarem fazer com que o trabalho seja coordenado, porque acho que esse é que é o... Isso é o que faz sentido. Vocês começaram este projeto, tu aliás começaste este projeto há mais anos, se bem percebo, mas porquê? Ou seja, foi justamente ao perceberem que os clubes não tinham capacidade de dar o treino individualizado que porventura o atleta careceria, foi uma coisa que não foi tão pensada, apenas foi começar a responder a algumas solicitações. O que é que foi o pontapé de saída para tudo isto? Foi exatamente isso, ou seja, não foi algo pensado, foi algo que nós acabamos por ter que dar resposta. Começaram a surgir os primeiros atletas e nós começamos a perceber que ali de facto poderia ser era uma área de intervenção que estava deficitária. Nós começamos a perceber basicamente aquilo que se passava nos clubes e de facto a oferta é muita oferta quase de esquina, não é? Há o PT que tem um estúdiozinho ali, há o outro que tem, ou seja, não havia nada organizado, não havia nada pensado e estruturado para trabalhar com este tipo de atletas que procuram ajuda e trabalho individualizado fora do clube. Mas vocês não são hoje, se é que já uma vez foram, só para esse tipo de atletas, também têm nas vossas... Sim, nós o wellness já trabalhávamos, o wellness, a reabilitação já... Era isso que basicamente nós já fazíamos, em pequenos grupos, em treino de equipas, mas depois foi surgindo esta necessidade, que eu acho que também é um bocado uma moda, por aquilo que falamos. Há alguns atletas que estariam melhor, por exemplo, a trabalhar no clube do que a trabalhar fora, ou se calhar não têm assim tantas necessidades de fazer um trabalho individualizado, e muitos até vêm de vez em quando só mesmo por uma questão porque está na moda ter um PT. Mas isto foi uma resposta à procura. Isto começou contigo, não é? Sim. A gênese deste projeto nasce de Mário Simões. Há quantos anos é que tu começaste? Eu penso que... Já foste mais novo, portanto, há quantos anos é que começaste? Eu penso que foi em 2010, 2011, em que comecei com este tipo de trabalho mais de treino personalizado. E o que é que fazias antes? Era treinador de vôlei. Pronto, eu durante muitos anos andei ligado ao vôlei, ainda estamos ligados neste momento à parte só da preparação física, mas fui treinador de vôlei, depois estive no Vitória, no voleibol na primeira divisão, e depois quando voltei a Santo Tirso para pegar numa equipa da formação, no fundo aquilo que eu lhes pedi em troca foi, eles tinham um espaço, e eu pedi para poder utilizar aquele espaço, e comecei basicamente com um PT, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, portanto, e aquilo foi crescendo. 2010 por aí, não é? Sim, 2010, 2011. Depois, no segundo ano, eu também fui-me desinteressando cada vez mais pelo treino, do treino de equipa. Havia ali algumas coisas que acabei por perder algum prazer nesse tipo de atividade, e fui-me dedicando cada vez mais a parte da preparação física sempre foi uma área que sempre foi a área que eu gostava, mesmo do ponto de vista académico, sempre estive ligado às unidades curriculares de fisiologia, controle do treino, treino desportivo, sempre foram aquelas áreas, e na altura no Vitória eu fui como treinador adjunto, preparador físico. O projeto começou aí. Esta parte mais individualizada começou com o André Silva, foi basicamente o nosso primeiro atleta. E depois, a partir daí, isto acabou por ser quase uma bola de neve. Senti necessidade depois de trazer para a empresa, houve a oportunidade de trazer o Bruno, que já trabalhava comigo esporadicamente nas seleções,
e depois o Luís Como é que é isso? E esta parte entrando também aqui numa dimensão um bocadinho mais empresarial que eu acho que pode ser interessante para quem nos vê e para mim é sempre uma coisa que eu, como sabes, que eu gosto de explorar. Porquê juntares na sociedade pessoas que estão a trabalhar contigo? Eu só vejo interesse num projeto deste género se todos estivermos a trabalhar para o mesmo objetivo. A questão da sociedade tem a ver com a identificação de pessoas que eu acho que podem dar muito à empresa e foi isso que foi identificado na altura com o Bruno. Há uma história por trás, o Bruno foi meu atleta no Vitória, depois houve uma altura que me enviou uma mensagem a ver se podia vir assistir aos nossos treinos na seleção e, pronto, e a partir daí começamos a criar uma ligação e quando eu convidei a trabalhar comigo eu precisava de alguém, não precisava de um funcionário, não precisava de um treinador, precisava de alguém, parceiro de alguém que pudesse fazer crescer a empresa. E com o Luís foi exatamente a mesma coisa. O Luís, nós basicamente, isso é típico agora destes novos tempos, nós conhecemos primeiro pelas redes sociais, ele quase que se virou sócio e nós estivemos juntos 2 ou 3 vezes antes, mas pronto, hoje também percebemos que são pessoas que falam a nossa linguagem e que cada um deles trouxe uma coisa diferente à empresa. E tu conheces ligeiramente o Luís e o Bruno, e eles são diferentes. E eu acho que é isso, ou seja, nós os três somos muito diferentes, chocamos muito em algumas temáticas e isso é que faz crescer a empresa. E todas as decisões que fomos tomando até então são um pouco fruto disso. E tanto crescem que eu conheci-vos no tal espaço que estás a descrever, em Santo Tirso, não é? E agora estamos a fazer esta gravação aqui no Porto. Porquê um novo espaço e como é que isto surge e se podemos estar à espera de um 3º e 4º espaços? Nós neste momento já temos um 3º espaço em Aveiro, juntamente com a CME. Exato. E a ideia será essa parceria se alargar a outros locais. A questão Santo Tirso-Porto é relativamente simples. Santo Tirso consegue abarcar uma área geográfica como Famalicão, Trofa, Braga, Guimarães, Póvoa, mas, por exemplo, nós aqui no Porto já conseguimos apanhar temos no fundo uma referência geográfica completamente diferente. Portanto, a ideia é que o Porto traz-nos um público-alvo diferente daquele público-alvo que nós temos em Santo Tirso. Outra das razões foi porque uma área onde nós queremos apostar muito aqui no Porto é na parte da reabilitação, porque acho que é uma área, e aqui entra a parte da fisioterapia também, porque uma das coisas que nós não falamos até agora, e eu acho que é isso que também nos diferencia a nossa empresa das restantes, é a formação. Porque nós temos um sistema, nós trabalhamos com atletas e nós damos formação. Ou seja, nós explicamos o nosso sistema, explicamos o que está por trás, quem vem aos nossos cursos fica a perceber como é que nós trabalhamos. Ou seja, isso só é possível quando tens uma forma organizada de trabalhar e um formato que estás à vontade para partilhar e para fazer crescer a classe. Porque se a grande dificuldade também acaba por ser ter recursos humanos, nós só vamos conseguir ter recursos humanos com qualidade se todos falarem a mesma linguagem. E, portanto, esse esforço da nossa parte na parte da formação tem a ver com isso, em fazer com que este mercado Obviamente que isto não é uma regulação, mas é termos mais pessoas Isto é um processo em conjunto, é um processo em conjunto com a Biweiser, do qual muito me orgulho. E, portanto, vocês criaram aqui uma série de cursos, o Peak Performance Series, é assim que se chama, salvo erro. Qual é a proposta de valor destes diferentes cursos? O que é que vocês realmente pretendem trazer? Para além de eventualmente também identificarem pessoas para as vossas próprias unidades, mas o que é que vocês querem trazer e com essa transparência com que expõem as vossas práticas? Basicamente, nesses 3 cursos, nós temos o nosso sistema explicado de uma forma muito simples. Portanto, quando pensamos em qualidades, ou trabalho com atletas, ou no wellness, ou na parte da reabilitação, os 3 cursos tocam em tudo aquilo que são as nossas áreas de atuação. Força e potência, que é um trabalho que
que está ligado seja ao wellness, à reabilitação ou à performance. Temos o desenvolvimento de sistemas energéticos, ou seja, tipicamente o trabalho de endurance, que também pode tocar esses 3 campos e é fundamental, sobretudo na reabilitação. Acho que é uma das grandes lacunas na reabilitação. E a questão da velocidade, agilidade. E se pensarmos quantos cursos há em Portugal para trabalhar com atletas que têm estas temáticas. Desenvolvimento de sistemas energéticos, não conheço nenhum. Velocidade e agilidade, nenhum. Ou seja, na velocidade e agilidade estamos estritamente na parte da performance. Força e potência, eventualmente vão havendo alguns cursos, mas nós explicamos como é que é o nosso sistema de avaliação, como é que é o nosso template e como é que é o nosso sistema de monitorização e como é que nós delineamos a nossa estratégia de intervenção em cada um desses. E o que é certo é que já vamos em algumas edições, não começámos este trabalho há tanto tempo, e tem sido francamente bem recebido, não é? Pelo menos o número de inscrições estado sempre cheios. O número de inscrições é um belo indicador. Porquê é que tu achas que acontece isto? Porquê é que estes produtos são tão procurados quando, para todos os efeitos, não falta formação? Pode não ser exatamente a mesma, mas não falta formação. Porquê é que achas que é o segredo do sucesso até agora? Eu acho que há 2 ou 3 coisas que estão por trás do facto dos cursos terem enchido sempre. O primeiro é porque as pessoas acreditam na marca. Isto ainda é uma empresa que se está a organizar, não é? Estamos com as chamadas dores de crescimento, há uma série de coisas que nós precisamos de melhorar, mas as pessoas identificam a marca com o Bruno, com o Luís, comigo, com o Tiago, ou seja, reconhecem, e eu acho que uma parte é isso, as pessoas reconhecem-nos alguma competência. Uhum. E percebem que nós, para além da competência, já temos experiência a trabalhar com atletas. Já passaram por aqui centenas de atletas de alta competição. E temos desde ténis, triplo salto, trail, corrida de estrada, ciclismo, triatlo, futebol, voleibol, ginástica, já tivemos balé, portanto, temos experiências com diferentes modalidades e acho que isso é importante. O segundo é porque há algumas dessas formações que de facto não há mais nenhuma. E terceiro, é porque o mercado já percebeu que esta é uma área emergente e neste momento o número de estúdios para trabalhar com atletas estão a crescer como cogumelos e, portanto, as pessoas também procuram formações um pouco mais específicas para a área da performance, porque existe muita coisa para o fitness, cursos de PT, coisas desse género, mas para trabalhar com atletas... Era isso que eu te ia perguntar. Qual é a diferença, se quiseres, entre o fitness e a performance? Como é que tu dividirias isto? Ou se não é bem essa a dicotomia? Não, acho que não é bem. No fundo, o nosso objetivo na parte da performance é pôr os atletas fit. Portanto, depende do que entendemos por fitness. Não é? Porque fitness também é um conceito do rendimento. O atleta tem que estar fit, tem que estar bem. E isso é algo geral. Obviamente que quando eu faço aqui uma avaliação do wellness, em alguém que precisa de melhorar a composição corporal, eu não vou avaliar o salto, eu não vou avaliar a força reativa, eu não vou avaliar a força explosiva, ou seja, há uma série de competências que estão mais ligadas à performance. Eu não vou avaliar provavelmente técnica de corrida, a não ser que ela tenha como objetivo participar numa São Silvestre, numa meia maratona ou algo desse género. Portanto, obviamente que logo à partida na avaliação, e a nossa avaliação está por níveis até de desempenho, porque avaliar um miúdo de 12 anos é diferente de avaliar uma Susana Costa, atleta olímpica, a intervenção é ligeiramente diferente, desde o ponto de vista da avaliação até aos próprios métodos que nós utilizamos. E acho que é um bocado isso que falta também no mercado e que às vezes ajuda a confundir os atletas, que os atletas, na maior parte dos casos, precisam de coisas simples, bem organizadas e de acordo com princípios, não precisam de coisas avançadas. Quem precisa de coisas avançadas são atletas que já estão muito próximos do seu limite máximo de rendimento e então pequenas coisas podem fazer a diferença, pequenas mudanças. A maior parte, a esmagadora maioria dos atletas, wellness, reabilitação ou performance que nos aparecem cá, melhoram com coisas simples, básicas, feitas de uma forma consistente ao longo do tempo. E não é preciso mais do que isso. E acho que é um bocado isso que falta no mercado. Não é? O atleta hoje faz um treino, no dia seguinte faz outro, um bocado o aspecto aleatório, e a mim o que me choca mais, eu no wellness não me choca tanto, mas de facto na performance vejo muitas coisas que na minha opinião são gravíssimas, e hoje em dia,
Eu antigamente não atribuía grande responsabilidade ao atleta, porque o atleta não tem capacidade para um Não é um atleta. profissional, não é? Não é um profissional não do consegue treino. perceber se aquilo que ele está a fazer, se o treino é bom ou mau. É muito difícil de perceber isso. É muito complicado. É preciso ter conhecimento para perceber, distinguir um bom treino do mau treino. E eu antigamente dava, de facto, na maior parte dos casos, o benefício da dúvida a atletas. Hoje, nós temos atletas que, por exemplo, já os vimos em processos de treino organizados e hoje andam a fazer manobras de circo, porque o PT lhe oferece, e nós vemos lá que a publicidade é patrocinada, e portanto isso deixa-me triste quando o atleta coloca em causa o seu próprio rendimento, só porque o PT é amigo ou o PT lhe dá ou é gratuito, porque isso acontece muito, não é? Hoje, sobretudo com este crescimento da parte da performance, temos muitos atletas que têm imensos seguidores nas páginas. Dão jeito aos seus treinadores. E o treinador oferece o treino em troca de publicações. Nós não funcionamos dessa forma. Na maior parte dos casos, até, nós temos muitos agentes que nos procuram, exatamente porque nós temos, sei lá, dezenas, centenas de atletas que treinam cá connosco, que nunca apareceram nas nossas redes sociais, porque em primeiro lugar está o atleta, e porque nós sabemos que muitas vezes isso pode ter uma repercussão negativa no clube. Diz-me uma coisa, tu és treinador, és uma figura obviamente muito respeitada enquanto profissional, mas tens outras vertentes. Já no fundo aludiste a duas, por um lado a tua vertente como formador, também a tua vertente académica como professor no ensino superior, e também a outra, já aludiste, já és empresário e portanto também és empresário e gestor. É uma panóplia relativamente alargada de papéis. Em qual é que tu te sentes melhor? Qual é que dá mais gozo? Esta questão do gestor é uma coisa muito recente, é algo que nós estamos a aprender todos os dias, seria algo que eu há uns anos atrás não me atraía minimamente, mas que hoje em dia já começo, ou seja, hoje a minha leitura está-se a transformar muito mais em livros de gestão do que provavelmente em livros de treino, e isso também é giro. No fundo, eu acho que sempre tive um bocado este defeito, não sei se é defeito, mas eu farto-me rapidamente de uma coisa e mudo para outra. Ou seja, eu fui treinador, fui campeão nacional, ganhei prémio de treinador do ano, passei para outro... Já tinhas... Deixou de me dar prazer e eu rapidamente fui passando. Obviamente que eu gosto de dar treino, mas hoje também me entusiasma cada vez mais esta questão da empresa, porque no fundo é um bocado aquilo que acontece com o treino. Nós quando aplicamos treino a um atleta, vemos o atleta a crescer, a melhorar, e hoje nós temos atletas que treinam aqui, que estão no Manchester United, estão no Porto, estão na Roma, e é giro, nós sentimos orgulho em termos trabalhado com ele, apesar daquilo que nós acrescentamos é uma coisa... É uma migalha, não é? Porque, de facto, o grande mérito está sempre do lado do atleta, mas fazer crescer a empresa e ver a empresa crescer em Santice numa salinha. Passou para 2, passou para 3, aqui no Porto era 1, agora passou para 2, provavelmente, muito brevemente, vai passar para 3, a ligação com a Aveiro, com a CMM. Isto acaba por ter também essa... No fundo, aquilo que nos faz felizes é termos objetivos e irmos cumprindo esses objetivos. É a mesma coisa com o treino e com a inscrição em provas e em ter um objetivo acaba por... E a tua vertente académica e formativa, porquê? Académica e formativa... Ou seja, porque é que tu também mantens ainda um papel a nível académico e o que é que tu vais buscar quando dás formação, que é diferente de dar aulas, não é, no ensino superior? Sim. A questão académica começou em 2003, no ano em que eu acabei a faculdade. Fui dar aulas um ano para a escola e no ano seguinte entrei no ensino superior, portanto desde 2003 que estou ligado ao ensino superior. Agora obviamente que a empresa ocupa uma parte significativa do meu tempo e neste momento estou apenas a lecionar algumas aulas, algumas horas, tive muitos anos em exclusividade. Das aulas, esta capacidade, no fundo, é aí que nós temos na formação e na universidade, são os locais onde nós podemos, de facto, influenciar o mercado também. Ou seja, se nós queremos ter profissionais diferentes, e é giro, às vezes, quando na minha aula os alunos, mas o professor B, o C ou o D diz uma coisa completamente diferente, é importante expô-los à diferença e, no fundo, eu acho que essencialmente o desafio da formação e do ensino superior é esse, é ajudar a
a melhorar a classe, é passar a minha experiência hoje empresarial aos alunos, dizer assim, eu enquanto empregador, se tu me apareceres na minha empresa com essa forma de estar e com esse perfil, a mim não me interessa. A empresa ou as empresas estão à procura deste profissional que tem estas características, que lê, que sabe o que é ciência, que sabe estar, que treina e que tem estes soft skills, que se sabe relacionar. E é isso que nós tentamos passar no curso, mas muito mais no ensino superior, porque eu tenho um contacto muito mais alargado com eles durante 2 ou 3 anos, e é no fundo passar esta mensagem, que eu acho que é a grande limitação do ensino superior em Portugal é essa. Quem está na faculdade não está no terreno, quem está no terreno não está na faculdade. Porque a exclusividade mata completamente a iniciativa privada. E portanto, eu acho que é aquilo que há nos Estados Unidos. Os grandes treinadores americanos estão todos na universidade. Portanto, há uma ligação muito forte. Na indústria, exatamente a mesma coisa. Os CEOs da indústria estão na universidade, ou seja, no fundo, vão passar àquela geração aquilo que o mercado está à espera que eles sejam capazes de produzir. Eu acho que isso é muito importante. Boa perspectiva. Mário, para irmos terminando, o que é que vai acontecer nos próximos anos a este projeto empresarial e a ti? O que é que nós podemos esperar? Do projeto empresarial, a expansão eu acredito que vai ser em pequenos núcleos, porque nós neste momento, eu acho que já falamos disto também em privado e acho que todos aqueles que estão a ver que têm alguma empresa percebem que este é o grande problema, é a questão dos recursos humanos. Nós só podemos crescer em função da qualidade dos recursos humanos que estiverem à nossa volta. Portanto, nós não queremos crescer se não tivermos pessoas que falam exatamente a mesma linguagem disponíveis para treinar ou para trabalhar connosco. O crescimento da empresa neste momento está a seguir um caminho interessante, algo que nós não fomentamos, mas mais uma vez é algo que estamos a reagir à procura, ou seja, estamos a tentar dar resposta àquilo que tem acontecido e neste momento nós temos algumas equipas, sobretudo estrangeiras e uma nacional, que no fundo pediram ou que estão à procura de estabelecer uma parceria connosco de modo a que nós possamos aplicar o nosso sistema de treino fora e neste momento temos dois projetos no exterior e um projeto cá em Portugal. E acho que isso, no fundo, também é tentar modificar a mentalidade de dentro, e isso também é muito importante. Se nós conseguimos entrar no futebol e termos 2 ou 3 equipas e explicarmos como é que nós achamos que se deve trabalhar naquele contexto, atendendo às particularidades daquela realidade, porque nós não vamos querer mudar o futebol, nem vamos querer mudar a forma como eles organizam a própria semana, mas tendo o mesmo tempo disponível, explicar como é que nós poderíamos organizar, qual é a nossa forma de ver o processo e, sobretudo, enquanto empresa, o nosso objetivo não é apostar nos atletas de elite, é apostar na formação, porque é aí que nós podemos construir o atleta. Não é o atleta sénior, obviamente que vamos continuar a ter esses atletas, mas o foco da empresa é criar cultura de treino e criar cultura de treino tem que ser na formação, tem que ser, e aqui não é só a questão do treino, é o atleta perceber que o treino é importante, a alimentação é fundamental, o sono é fundamental, a recuperação é fundamental, portanto é criar o atleta. E o clube ainda está muito centrado em criar jogadores. Nós estamos focados em criar o atleta. O melhor atleta tem capacidade de poder vir a ser um melhor jogador. E no fundo, o clube, mesmo com essa tentativa de estar a criar o jogador, aquilo que vai fazer a diferença é se esse jogador é atleta ou não, porque um atleta lesionado ou um jogador lesionado não contribui para o clube, não é? E essa é uma realidade hoje em dia no alto rendimento. Em média, os grandes clubes da Europa gastam 140 milhões de euros por ano com jogadores lesionados. Uau! Portanto, isso é uma fatia que pode ser aproveitada para fazer isso outras dava coisas, para, para alimentar no mínimo 10 anos de Sport Science no clube. Incrível. Mário, disseste que uma das limitações do crescimento são os recursos humanos, mas alguém há de estar a ver e a pensar, eu gostava de trabalhar com aquelas pessoas. Como é que as pessoas podem fazer? Como é que podem, no fundo, dizer, sou eu, tenho esta maneira de pensar, gostava de falar convosco? Qual poderia ser o trajeto? A forma é sempre muito simples. Nós, nessas coisas, somos extremamente informais. Portanto, as pessoas nas nossas redes sociais, seja no Instagram ou no Facebook, têm os nossos contactos
e nós todas as semanas recebemos pedidos ou para estágios, ou nós neste momento temos, em setembro vêm mais 2 irlandeses estagiar para cá, eu penso que tu conheceste o anterior, David. vamos ter o David, da mesma universidade este ano vêm mais 2, até eles tinham mais propostas de mais alunos, nós limitamos a 2, também abrimos 2 vagas a 2 estudantes universitários que vêm fazer cá o estágio, portanto já vamos ter 4 estagiários a partir de setembro. O processo é relativamente simples, é entrarem em contacto connosco, é explicarem o que é que eles podem oferecer ao nosso centro de treino e uma das formas que nós também, esta Peak Performance Series também serve um pouco para isso, para identificar, porque por exemplo para estas solicitações que nós temos tido externas para poder trabalhar fora, nós temos tentado ir sempre em primeiro lugar às pessoas que fazem a formação, contactar diretamente as pessoas que fizeram formação connosco. Porquê? Porque já falam a nossa linguagem. É muito mais fácil do que neste momento estar a trazer alguém externo, dar-lhe formação interna e para tentar colocar fora. Portanto, o processo é relativamente simples, é enviar um e-mail e basicamente, como nós já fizemos quase uma vez em vídeo, quase num minuto ou de uma forma muito resumida, explicarem o que é que E quais são as vossas redes sociais? Como é que as pessoas podem descobrir? Instagram e Facebook. E é só procurar ThePeak.pt. Está feito. Está feito. Muito bem. Mário, mais alguma nota queiras deixar aqui para quem nos possa estar a ouvir? Ou quem anda a pensar nisto do treino, seja atleta, seja treinador? Algumas reflexões que queiras partilhar? Eu acho que aquela questão do triângulo, não é? Acho que resume muito bem o caminho a seguir. No fundo, a mensagem que nós passamos aos nossos treinadores, sobretudo é aquilo que eu digo aos nossos alunos, aos meus alunos lá da faculdade, é exatamente a mesma lógica, que é, se queremos crescer, e isso aplica-se a mim, ao Luís, ao Bruno, nós não podemos ficar, a ciência ainda e sobretudo na nossa área, tudo que envolve a parte humana, ainda há muito mais que não sabemos do que aquilo que já se sabe hoje em dia, portanto é fundamental os alunos perceberem e as pessoas do treino que isto não acaba no 3º ano da faculdade ou no final do mestrado ou no final do doutoramento. Isto é um campo extremamente dinâmico em que a ciência de facto está na base, mas depois é preciso saber aplicar essa ciência. É preciso ter experiência, é preciso ser capaz de transformar essas informações em informação útil no terreno. E por isso é que é importante treinar, experimentar, treinar outros para ver o que é que funciona, mas sobretudo manterem essa cultura de lerem de forma sistemática e, no fundo, apesar disso poder ser concorrência, não é? Essa concorrência vai fazer crescer o mercado e o mercado como todo. E o mercado cresce por todo. Mário, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua habitual transparência e franqueza com que partilhas as coisas. Muita sorte para este projeto, certamente vai dar muito o que falar e, portanto, fica desde já o desafio para uma sequela desta nossa conversa quando estivermos aí na unidade número X, seja aqui, seja lá fora, seja num clube qualquer. Muito obrigado, felicidades, obrigado. Mário, e cá ficou mais uma conversa na rubrica Líderes do Fitness. Já sabe, www.lideresdofitness.pt, o Mário Simões e outros convidados que têm muito a partilhar e, portanto, desse lado poder evoluir. Neste caso em particular com o Mário, e pegando nas palavras que nos deixou há pouco, recordo que na BioWiser há formação com estas 3 pessoas, que traduz realmente, como bem dizia o Mário, a sua experiência e a ciência na qual essa experiência se baseia. Portanto, procurem em biowiser.com Peak Performance Series, é assim, e tanto, quem sabe, é também uma forma de se juntarem mais depressa a esta magnífica equipa. Muito obrigado por estar desse lado, até uma próxima.